Nesse país, se você invadir a casa de alguém pela frente, você tem direito a ficar na casa da pessoa. Por isso que toda a porta da frente desse país é blindada. Esse país parece pequeno, mas a sua área marítima é 18 vezes maior do que a sua área terrestre. Então o seu mapa, na verdade, é assim. Esse é um dos menores países da Europa, mas eles têm a terceira maior praia do mundo. Aqui os caras desenvolveram uma tecnologia 500 anos atrás que fez com que eles explorassem o mundo inteiro de ponta a ponta. Bem-vindos a Portugal, rapaz! E nesse vídeo a gente vai viajar Portugal todo, passando por mais de 10 lugares, desde o sul até o norte. Esse país tem umas paisagens incríveis, tem praia, tem cidade grande, tem muita história, então vamos explorar Portugal, rapaz! Vambora! Estamos pisando agora na parte mais ao sul de Portugal, rapaz. Pra lá é a África, Marrocos, e eles acreditavam que aqui era o fim do mundo. Nesse vídeo vamos viajar totalmente Portugal. Começando aqui pelo sul, vamos fazer nosso caminho zigue-zagueando até o norte, indo para lugares que as pessoas vão e para lugares que as pessoas não vão também, falando de todos os assuntos desse país. Curiosidades, fatos interessantes, mostrar paisagens, mostrar cidades grandes, mostrar questões boas e também coisas ruins desse país, cara. Coisas que não são muito faladas. Vamos embora! E essa aqui é a configuração da viagem, tá Eda e tá o Bozó. Primeira vez a gente tá levando o Bozó na viagem, ele tá gostando. Vambora! E isso aqui é Lagos. Olha que lugar bonito, cara. São várias praias com essas rochas e o céu tá quase sempre azul. Essa é uma das principais cidades aqui do sul de Portugal. Porque aqui no sul de Portugal faz sol o ano todo, é calor e tem uns preços muito bons comparado com outros países. Aqui você vê praticamente só estrangeiros. Eu vou dizer que Lagos é um lugar muito único. Onde no mundo existe esse contraste de praia com montanha, morro, natureza. Até Bozó tá curtindo a vista. Ó, tá alto, a gente tá bem alto. E não tem uma borda aqui não, viu? Se você cai dessa altura, já era, minha filha. Tem lugares em países que são uma bolha. Por exemplo, eu tava agora em Balneário Camboriú e lá é uma bolha dentro do país, uma bolha de argentinos. Florianópolis também, tem muito argentino. E aqui não é diferente. No sul de Portugal, você vê muitas pessoas de fora, muitos estrangeiros, sejam turistas ou sejam aposentados que moram aqui. Andando aqui na rua até agora mesmo, a gente não ouviu português até agora, só francês, inglês, espanhol, alemão. Parece que é realmente uma bolha dentro de Portugal. Hello guys, good morning. What do you guys like about Portugal? It's beautiful country. The sun. The sun, la chaleur aussi, and it's beautiful Where everywhere. Where are you Nice. from? Quebec, Canada. Nice. Ok, nice. Thank you. Thank you guys. Enjoy the day. E além de pessoas velhas que vêm pra cá, que tem muita pessoa que é aposentada vem pra cá, você tem muita campervan. Olha só no meu ponto de vista, você tem uma campervan aqui, outras campervans ali, e isso é uma cultura aqui na Europa. Ainda mais agora porque o sol chega aqui muito antes dos outros países da Europa. Então, o pessoal vem pra cá primeiro para depois ir para outros lugares. Acho que isso também vem da cultura de surf. Aí tem as pessoas jovens, a gente já viu um monte de campervan que existe em Porto também, só que aqui no sul tem mais ondas, então tem Nazaré. Então é legal ver várias campervan. Tem o campervan mais chique, mas também tem o campervan mais igual a nossa, né? Mais de hippie. É legal porque aqui no sul você tem vários tipos de turistas. Você tem pessoas que fazem van life, mas você tem também o contraste de ter pessoas que têm muita grana, que querem uma melhor vista da praia. Então, olha o contraste. Tem as vilas aqui que devem custar não sei quanto por mês e tem as caras que vivem outro lifestyle. Eu já morei no sul de Portugal por um tempo, há alguns bons anos atrás, e cara, é um lugar que atrai muita gente estrangeira e aposentada. Na verdade, Portugal atrai muita essa galera, né? Portugal está sempre liderando essas listas de melhores lugares para se aposentar, porque tem bons preços, ou já teve melhores preços, né, do que agora, e tem as coisas simples que as pessoas gostam, que é segurança, sol e boa localização. E como que a gente pode viajar a Portugal sem falar um pouco da história? Chegamos aqui aonde literalmente era o fim do mundo. E era um baita fim do mundo, cara. Olha só essas colinas que, pá, acabou a terra. Pra lá, esse lugar que tá em reforma é a Fortaleza de Sagres, que é um lugar super importante para Portugal e para suas explorações. Meus amigos, Portugal explorou o mundo basicamente inteiro. Os caras foram para o Brasil, os caras foram para vários países da África, vários países da Ásia. Os caras chegaram muito longe, graças a uma parada que os caras inventaram, a caravela. Caravela é um navio que os portugueses inventaram
que eles conseguiam navegar contra o vento. Imagina, hoje em dia a gente está numa corrida espacial sinistra, né? Várias invenções aí de foguete e tudo mais. E recentemente o Elon Musk inventou o foguete que dá ré. Antigamente era muito caro para você levar um foguete para cima e ele simplesmente ser desperdiçado porque ele não conseguia voltar para a Terra. Mas com essa invenção, os caras estão conseguindo fazer várias explorações e transporte do espaço e tudo mais. O foguete que dá ré. E a mesma coisa 500 anos atrás. Portugal inventou a caravela, que é o barco que dá ré, que ele vai contra o vento também. Então antes da caravela, ninguém conseguia ir muito longe, porque você ia longe e não conseguia voltar, porque o vento estava muito forte contra você, e você muitas vezes se perdia, e não adiantava muito você ir para muito longe. Mas com a invenção dos portugueses, os caras fizeram várias rotas para a África, para a Índia, para vários lugares, e acabaram também indo pro Brasil. Eu não falo que descobriram o Brasil, porque o Brasil já tinha gente lá, né? Vamos falar a verdade. Então estamos aqui no fim do mundo e vamos explorar aqui essa fortaleza de Sagres. O lugar que eles vigiavam o mar e naquela época tinha vários contos assim de monstros gigantes, mar afora, porque eles não sabiam o que tinha por ali, né, cara? Então essa fortaleza aqui vigiava o que tinha no mar, se vinha piratas, se viam invasores e tudo mais. Rapaz, o que eles fizeram 500 anos atrás é equivalente ao homem ir para a Lua hoje, ou ir para Marte, porque navegar no mar exige toda uma ciência de saber qual a melhor época, os melhores ventos, e eles tinham muitos segredos sobre isso que guardavam as 7 chaves. Essa parte de Portugal lá na época era igual a NASA ou SpaceX pra gente hoje em dia. Estamos aqui na fortaleza, a gente já andou um pouquinho, a entrada é bem ali, ela é bem grande, cara, porque ela fica bem na ponta aqui, e tem um farol, os caras sempre constroem farol nos lugares também, e tipo, não tem mais nada. Mas a gente fica se perguntando como é que os caras, naquela época, o que passava na cabeça deles. Olha só, vamos aqui pra ponta pra vocês verem. Estamos aqui em um dos lugares que provavelmente, tipo, os jovens portugueses vinham pra tomar uma cervejinha, tomar um vinho, na verdade, e ficar dialogando, filosofando sobre a vida, velho. O que tem além daqui, igual a gente filosofa hoje, se tem vida no espaço, o que acontece depois da morte. Eram os caras aqui filosofando sobre uma coisa que pra gente hoje é simples, a gente pega o avião e vai pro Brasil e volta. Naquela época eles nem sabiam o que tinham além do oceano. É muito, muito interessante isso. E Portugal também naquela época, era um dos grandes exploradores, foi para muitos lugares, igual eu falei também, então eles eram uma grande potência. Eles pegaram muito ouro do Brasil, por exemplo, exploraram muito de outros lugares também, mas hoje em dia eles não são tão grandes economicamente, eu não sei porquê, muita história se passou até lá, mas é uma coisa aí pra gente pesquisar o porquê sobre. E agora chegamos em Albufeira. Vocês lembram aquele bolha de riqueza que a gente estava falando que existe em Portugal? Aqui tem muito. E aqui você consegue ver, obviamente, o dinheiro que tem. Por causa das casas moderno, grande, chique. Ou mesmo aqui atrás, pessoas que têm só uma segunda casa para usar durante as férias. Olha só no take do drone. Aqui tu talvez vai pensar que a gente está em Califórnia, San Diego, Miami. Não, rapaz, a gente tá aqui em Albufeira. Aqui tem muita rua que parece Beverly Hills, aqueles bairros bem chiques de Los Angeles. Olha só, com essas palmeiras, essas casas com muita natureza, as casas grandes, todas as casas têm piscina. Mas essa aqui é Rua João Veiga, em Portugal. E olhando nessa rua, com todo esse contexto que a gente está dando, é muito importante já falar de cara de que, com a minha experiência aqui em Portugal, que eu já morei aqui antes e agora a gente está morando aqui também, eu digo que Portugal é um lugar muito bom se você faz seu dinheiro fora de Portugal. Eu tenho quase certeza que todas essas pessoas aqui, elas trouxeram o dinheiro de fora de Portugal para cá, porque para quem mora em Portugal e faz o dinheiro aqui, a realidade é outra. Mas eu vou falar disso mais tarde. Você vê muito isso justamente pelo que eu falei mais cedo. É um país muito bom para aposentado. Então esse país recebeu e recebe muito investimento de fora. Eu e a Eda, por exemplo, também investimos aqui, né? Com a nossa casa no Porto e também a casinha que a gente está construindo no interior. Então chegamos aqui no centro de Albufeira, que os caras têm uma formação muito legal da cidade. Aqui tá a praia principal. Olha o tanto de gente jovem. E todo mundo que fala inglês, é tudo estrangeiro. E em cima você tem também aqui a cidade em si, todo o centrinho aqui e tal. Tem uma escada rolante que vai lá pra cima também. É a única praia que eu vi no mundo que tem escada rolante. E vamos aqui, vamos dar uma volta aqui, vamos ver, conhecer a galera aqui. Hello, man. Are you from England? Where are you from? Ireland. Ireland. Ireland, yeah. What do you like about in Portugal? Oh, the weather.
The weather? The weather, 100%. Yes, yeah, that's good, no? Oh, lovely. And Okay. the food, and the drink, And the drink, cheap? All very cheap. Nice, man. É, tchau. Ok. Tchau. Bye, thank you very much. Bom, a galera gosta daqui por duas coisas. O inglês, ele gosta... É melhor ainda falar, vai lá. Ainda sabe exatamente do que eu tô falando. Eu já sei. Os ingleses vêm pra cá pra duas coisas. A clima, porque tem sol, e porque a cerveja tá barata. E eles gostam de beber, e bebem muito. Por exemplo, a situação atualmente na Inglaterra, as coisas estão sendo muito mais caras. Por exemplo, um pint, que é significado tipo uma cerveja grande, em Londres tu vai pagar 6, 7, até 8 libras. Aqui, tu paga tipo 2, 3 euros numa cerveja. E lá só chove, e no verão não fica quente igual que fica aqui. Uma coisa que eu prestei atenção aqui, ó, olha esses rochas que estão meio que integradas. Na verdade, as casas são integradas nas rochas. Acho que é muito bonito. E o estrangeiro também ama isso. Pessoas dos Estados Unidos amam de comprar casas assim. Albufeira é a principal cidade turística no sul de Portugal. Os turistas chegam em Faro, porque tem um aeroporto lá, mas eles vêm direto para essas outras cidades, que é Albufeira, Lagos, que são cidades construídas em volta dos turistas. Bom, é muito legal ver essa cidade lotada, mas ela fica muito mais lotada aqui no verão, cheio de gente. Só que no inverno, pela minha experiência, quando eu morei em Faro, que eu já morei quase um ano lá em Faro, aqui fica muito vazio no inverno. Tipo, meio que o lugar morre. Restaurantes fechados e tudo mais. Então é tipo um contraste que você vê do verão pro inverno aqui no Algarve. Eu reparei na hora que as praias são melhores aqui. Eu sinto que as ondas no porto, nas praias lá, são muito grandes e até perigoso de entrar. E até a água aqui tá muito mais clarinho, mais gostoso. Vamos testar se a água também tá gelada. Oh, meu Deus do céu! Ui, tá a mesma coisa, tá muito gelado. Andando aqui na cidade, você vê que é uma cidade construída pro turismo, e pro turismo inglês ainda. Ó, comida inglesa, futebol, Premier League, cerveja, muita cerveja barata, pub, Irish pub, karaokê. É o mesmo lugar construído pro turismo. Coisa que inglês querem, quando eles estão com a ressaca, vem no pub barato. Olha isso, gente, olha, prédio de Heineken, com Elvis Presley, tem o rugby, tem o futebol rolando, muita loja de souvenir. E agora, como a gente tinha falado, não é a alta temporada, então tá tudo vazia. Por isso que aqui é um lugar turístico, olha só. Cerveja pequena, 2,50, cerveja grande, 3,50. Lá na Inglaterra, esses países, uma cerveja pequena vai ser tipo 7 e uma cerveja grande vai ser 10. Eu já cheguei a pagar, tipo, na Finlândia, 10 euros numa cerveja. Você pode imaginar? 50 reais em um copo de cerveja. E olha só, hambúrguer, 6,50, carne, 13, 16. Nesses outros países é tipo o dobro do preço. Então os caras vêm para Portugal e eles vêm barato aqui. E agora vamos começar a fazer nosso caminho para o norte do país. Portugal é um país muito pequeno, cara. Se você comparar ele com o Brasil, ele tem praticamente a mesma área de Santa Catarina. E Portugal tem 18 distritos. E em questão de relevo, o sul do país tem um relevo mais plano e o norte tem um relevo, né, mais montanhoso. E além das praias, existe um outro mundo em Portugal. E estamos nela atualmente, que chama Alentejo. E Alentejo é conhecido para ter um outro tipo de natureza. É um clima muito mais seco e muito mais quente. E a vegetação também. Olha só esse campo. Essa natureza atrás de mim é basicamente só sombreiro. Sombreiro eles usam para fazer cortiça. E eu não sabia, eu pensei, por que todas as árvores são cortadas assim? Mas eles cortam do tronco aqui para usar o material do cortiça para usar, fazer bolsa, fazer várias coisas nas lojas do souvenir que você veja em todo o Portugal. A gente chegou aqui no meio do nada para ver como é Alentejo, como é diferente. Então vamos explorar um pouco mais. Paramos aqui na estrada para mostrar uma coisa que tem muito aqui em Portugal. Em cima dos postes você vê esses pássaros, que eu realmente não sei o nome, mas em cima de vários aqui, ó, você tem ali atrás também, aqui atrás de mim, e cada um fica em cima. Você tem muito isso no centro de Portugal, e aqui no sul parece que também tem muito. Eu não sei se são eles que fazem as casas deles ali, ou se a galera que
faz a base ali pra eles e eles fazem as casas ali. Mas olha só, estão todos ali, cara. Muito interessante. Segue a estrada. E é ele que tá dirigindo, hein? Tô dirigindo uma van. Oh, que casal. Bem-vindos à praia de Comporta. Nessa região aqui tem várias praias, não só a praia de Comporta, mas aqui é a maior extensão de areia, não só de Portugal, mas da Europa inteira. Quem não sabe aí que no Brasil a gente tem a maior extensão de areia do mundo, a maior praia do mundo, mais de 200 quilômetros. Só que o Brasil é um país gigante. Essa aqui é a terceira maior praia do mundo, perdendo só para o Brasil e para a Austrália, que são dois países gigantes. Aqui, Portugal é um país minúsculo e a extensão de areia tem mais de 65 quilômetros. As praias de Portugal são boas porque a areia é uma areia confortável de você pisar e você deitar. Por exemplo, você vai no sul da França, você tem um ótimo clima, você tem o mar Mediterrâneo, porém a areia simplesmente é muito ruim ou é pedra, praia de pedra. E eu pesquisei, não sei se é verdade ou não, os portugueses que me confirmam aí nos comentários, mas tem uma lei que proíbe você de mijar na água quando você estiver no mar. Eu não sei como é que eles vão fiscalizar isso, mas me falem se é verdade ou não. E olha só, cara, são 65 quilômetros de praia, então a praia vai até perder de vista e mais pra lá, que é o norte, já começa Setúbal e depois Lisboa. Essa praia é gigante. Eu levantei aí na altura máxima do drone pra ver se eu conseguia ver ela toda, mas cara, mesmo assim, eu ainda não consegui ver o fim dela. E a poucos minutos dali, meus amigos, tem essa estrada, que é a estrada mais bonita de Portugal, eleita e aí em vários lugares, né? Pelo menos é o que dizem em vários lugares que a gente pesquisou. Pegamos a nossa van e dirigimos por essa estrada, que ela faz um zigue-zague por esse monte, que tem um lago, que tá na beira do mar, e você também consegue ver essa praia gigante que a gente acabou de visitar do outro lado, que ela tá lá longe, e você também consegue ver, se você olhar pro outro lado, toda a cidade de Lisboa, capital de Portugal. Ou seja, é uma localização muito boa para você ver várias paisagens. E tava um dia muito lindo, um céu azul, e essa estrada também passa dentro de um parque natural chamado Parque Natural da Arrábida. Por isso você quase não vê construções ao redor, porque é um parque natural, é só natureza. Cara, que cenário bonito. Essa aí foi, eu diria que de natureza, foi o ápice dessa viagem. Uau! Olha essa vista, cara. A gente parou aqui num lugar, olha só aquelas casas ali, que deve ser um hotel, né? As casas mesmo integrando com o morro, um mar azulzinho, cara, parece que tá na Grécia. Umas praias mesmo paradisíacas ali na frente, ó. E do outro lado, como a gente tá alto, deu pra ver Lisboa inteira. Caraca, bicho. E só, tipo, a gente tá, 30 minutos de Lisboa. Muito bonito, cara. Sem palavras. Aquelas coisas que quanto mais eu falo, mais eu atrapalho. Então deixa eu ficar calado. E aqui também você consegue ver aquela praia aqui. Eu falei pra vocês, a maior praia da Europa. Desde essa ponta até perder de vista. Sendo que a gente tá longe. Dá pra ver ela todinha, toda a faixa de areia. Mais de 60 quilômetros. Bom, paramos na estrada aqui porque vimos que nessa estrada tem uma praia que faz parte das 7 maravilhas naturais de Portugal. E olha só a estrutura de estacionamento para os carros, de graça. Isso é muito bom, cara. Eu tô impressionada. Como assim, gente? Isso parece Mediterrâneo, isso pode ser Sicília, Itália, Espanha. Que a gente tá, né? Apenas sobre Portugal que tem a água gelada do Atlântico. Vamos ver se tá gelada mesmo. A gente vai entrar, né, pra ver se tá realmente gelado, só que de cara não tem onda, isso é uma coisa que eu gosto. A areia tá fininha. Olha, isso pode ser Maldivas, gente, olha a cor da água. Ai! Oh my God! Eu não tô brincando, não. Aliás, vai ser doidão e entrar na água, gente. Eu vou entrar, só se vir uma vez, né? Eu vou só assistir isso. Meu Deus, que cara maluco. Pula! Fora da água gelada, o que você acha dessa praia? Não, a praia tá incrível. Essa aí se chama Praia do Portinho e ela faz parte aí das 7 maravilhas naturais de Portugal. Muito bonita, porque ela tá bem isolada, né? E com muita natureza atrás e é bem tranquila. Você quase não vê onda, a praia é muito bonitinha, mas isso aí, cara. Chega de praia, vamos pra Lisboa. E a nossa viagem do sul ao norte de Portugal continua, mas deixa eu trazer uma parada que é benéfico para nós e para vocês também, porque vocês estão vendo muitos vídeos de viagem agora em 2026 e isso é graças ao patrocinador desse canal, a Revolut. Eles estão com a gente nessas ideias de vídeos incríveis de viagem e trazendo esse conteúdo sensacional para vocês assistirem.
E isso é benéfico pra gente que viaja mais e traz mais conteúdo, e benéfico pra vocês que tem um conteúdo muito bom pra assistir, cara. Eles também estão sempre trazendo várias promoções muito boas que são benéficas pra vocês. Revolut é a conta multimoedas que a gente usa no nosso dia a dia, não só viajando, mas também no nosso dia a dia, morando em Portugal, gastando no supermercado, gastando em coisas que a gente gasta no nosso dia, né? É uma conta multimoedas porque você consegue ter mais de uma moeda. No Brasil, no caso, você pode ter o real brasileiro e usar normalmente no Brasil, mas também você pode abrir uma conta em dólar, por exemplo, em apenas alguns segundos. E eu tô aproveitando muito porque o dólar tá muito barato esses dias. Ele nunca fica barato por muito tempo. Mas a Revolut não se resume só a isso, cara. Eles estão trazendo várias novidades. Por exemplo, a conta Ultra, que é uma conta que você pode deixar o seu dinheiro rendendo em real até 120% do CDI. E também com a conta Ultra eles têm IOF zerado até 20 mil reais. Ou seja, se você fazer uma viagem, se você quiser comprar dólar que tá barato agora, até 20 mil reais por mês, eles deixam o seu IOF e o spread bancário zerado. Isso faz muita diferença porque o IOF aumentou no passado e está 3,5%. E isso além de várias vantagens, né? Com a conta Ultra você tem várias assinaturas que você pagaria, mas são de graça. Você tem área VIP ilimitada o ano inteiro. Você tem um cartão incrivelmente bonito e pesado. E você também, ao gastar, você acumula pontos que você pode trocar por milhas aéreas. A Revolut é simplesmente, para mim, a melhor conta que existe. É a conta que é usada por mais de 70 milhões de usuários, é muita gente, e eles estão sempre com promoção. E a promoção da vez agora é ao você baixar sua conta e usar o seu cartão no dia a dia, e ao gastar os seus primeiros 150 reais, eles estão te dando 3.000 Heavy Points, que você pode trocar por milhas aéreas, você pode trocar por benefícios em hotéis, várias paradas que você pode usar esses Heavy Points. Então baixe a Revolut agora no QR Code ou no link da descrição. Eles são os patrocinadores oficiais do canal. Esses vídeos de viagem são graças a eles também, a parceria que a gente tem com eles, e também estão sempre trazendo coisas novas e boas aí, novidades boas para vocês. Bem-vindos a Lisboa, rapaz. Olha só que cidade gigante. É a maior cidade de Portugal, também é a capital de Portugal. Tem mais de 3 milhões de habitantes e a gente está aqui no Miradouro Senhora do Monte, que dá para ver a cidade inteira. Tem uma ponte gigante ali, do outro lado do rio é onde a gente estava mais cedo nesse vídeo também. Tem um castelo ali, bonitão, e é uma cidade que ela tem vários montes. Quando você vai andando por ela, você tem sempre muita escada, é um bom exercício para você fazer perna. É uma cidade com muita história, ela é mais antiga do que Roma, 400 anos mais antiga do que Roma, e vamos falar um pouquinho dessa história aqui e também falar dos tempos atuais. E esse mirador que tá lotadaço de turista. Isso porque a gente nem tá numa época tão turística assim. Isso é muito bom para falar como Portugal vive num dos seus melhores momentos nessa questão de turismo. Eles vêm quebrando recorde todos os anos com turistas vindo para cá. E a maioria dos turistas que vêm para cá é da própria Europa, né? Inglaterra, Alemanha, França e tudo mais. Olha só, aqui como é uma cidade muito antiga, quando eles fazem uma construção que tem que fazer uma renovação dentro de um prédio antigo, eles têm que manter a fachada do prédio. Ou seja, eles fazem toda a estrutura aqui para manter a fachada do prédio, só que por trás é uma construção super nova. E é legal porque preserva a história, né, também. E chegamos aqui agora no bairro chamado Martim Moniz, que é um dos bairros mais controversos aqui em Portugal. Por quê? Portugal vive num limbo, igual todo país da Europa que não é um país desenvolvido vive. Eles têm muita população velha que acaba morrendo e também não contribui para a economia, e a população jovem, como o salário mínimo aqui é muito baixo, acabam imigrando para outros países na Europa que pagam mais, o que faz muito sentido. Então, eles acabam tendo que recorrer aos imigrantes. Inclusive, olha só essa rua que eu tô aqui, ó. Tudo aqui é loja de imigrante. Você só vai ver imigrantes aqui nessa rua. E nessa questão de imigração, metade de Portugal gosta dos imigrantes, vê o potencial deles, e a metade não gosta, porque eles falam que acaba com a essência de Portugal. Então acaba que eles ficam nesse limbo por muitos anos. Já estão há muitos anos falando dessa questão de imigração. Eles precisam de imigrantes, mas muitos deles não gostam deles. Os portugueses já não gostam dos brasileiros, não é dos brasileiros. Sim. Então como é que é? O problema é que a gente não gosta dos Bangladesh. Por quê? Olha, não vês, são porcos. Sim. Bom, essa é a situação aqui em Portugal. Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Você mora aqui em Portugal? Sim, moro aqui em Portugal. E o que você acha de morar aqui? Cara, eu tô gostando daqui. Faz 2 anos, 6 meses que eu moro aqui. E eu vim por conta de você, do seu canal, que eu assisto há muito tempo. Sim, valeu. Desde aquela época que vocês faziam aquelas viagens malucas. Antes de começar a van. Massa, valeu. Então a situação atual de Portugal é o seguinte: anos atrás a imigração era muito fácil aqui. Você vinha como turista e você podia ficar até conseguir sua residência e, consequentemente, o seu passaporte. Mas de alguns anos para cá eles vêm fechando muitas portas justamente por causa dessa imigração desenfreada que teve
nesse país. Olha só, essa aqui, por exemplo, é uma rua que tem vários mercados indianos e tudo mais. Eles criaram um lugar onde você consegue ir lá no mercado deles para comprar a carne que é halal, ele só pode comer esse tipo de carne. E é tipo, realmente tu não veja muito, eu iria dizer português, né? Mas eu vou dizer, eu gosto muito da comida, a comida deles, é muito boa. Vamos perguntar também pro policial, o que vocês acham dos imigrantes aqui em Portugal? Não temos opinião. Que a mulher ali falou que ela gosta dos brasileiros. Tem alguns que vocês gostam mais que os outros? Eu gosto dos portugueses. Dos portugueses, tá certo. Valeu. Na verdade, isso é um problema, né, em toda a Europa, até inclusive em meu país, na Inglaterra. E isso, por causa da situação das pessoas reclamando de um monte de imigrante, eles fizeram o Brexit. E agora eles estão fora da União Europeia. Só que eu sinto que a imigração faz parte do país ser tão legal. Se você mora em Londres ou você foi visitar Londres, a cidade tem tanta vida e tanta cultura e tanta comida boa e as pessoas boas por causa dos imigrantes. And you, my friend, do you like Portugal? Yes, I'm from Brazil. I was born in Brazil. Where did you born? Pakistan. Pakistan. And what do you like about Portugal? Portugal is very country, very nice, and the people are also very kind, Yes. very good. Nice. Thank you very much, brother. Brother, Thank you. Bom, mas deixa eu falar minha opinião também sobre imigrar em Portugal para a gente fechar esse capítulo e continuar o rolê. Eu já morei aqui em 2017 como imigrante CLT, lavava carro, ganhava salário mínimo. E agora eu moro aqui, só que com outra realidade. E se você tá no Brasil, você é brasileiro e você quer imigrar para Portugal, cara, se fosse eu, se eu tivesse na sua pele, imigrar para cá para ganhar um salário mínimo não compensa muito em questão de dinheiro. O imigrante muitas vezes ele quer imigrar para algum lugar para ganhar mais dinheiro e para mandar pro Brasil, então para juntar mais dinheiro. E aqui não é o lugar que você junta dinheiro. Quando eu morei como imigrante CLT em 2017, eu fiquei 7 meses aqui e juntei 0 euros. Aqui com os preços dos aluguéis caros e tudo mais, você acaba ficando no 0 a 0 no final do mês. Ou às vezes nem consegue pagar as contas. Mas lembre-se que eu não tô falando mal de Portugal, eu tô falando da realidade da vida de imigrante aqui em Portugal. Portugal é um país maravilhoso, como vocês estão vendo. E para você que tem dinheiro, que faz o dinheiro fora daqui, é um país incrível. Bom, chegamos aqui agora na Torre de Belém, uma torre muito bonita, que foi feita lá no século XV, século XVI, que é no ápice quando Portugal explorava o mundo, né, cara? Igual a gente falou lá no sul, eles foram para a África, foram para o Brasil, foram para as Índias, foram para o mundo inteiro, graças às caravelas que eles construíram, né? Esse aqui é um símbolo que representa essas explorações de Portugal, que fica bem na entrada do Rio Tejo, que também observava e protegia dos invasores em Portugal. E segue a estrada e vamos pra Ericeira, rapaz. Essa cidade aí eu nunca visitei e todo mundo fala muito bem dela, então tô empolgado aí pra conhecer Ericeira. E chegamos a Ericeira. Eu não esperava esse vento todo, mas olha só. É uma cidade que parece que ela fica em cima de uma colina e tem a praia ali embaixo. Mas cara, como venta, velho. Não sei se era assim o ano inteiro, mas até agora dos lugares que a gente passou era 0 vento. Foi só chegar aqui, é muito vento. Enfim, se no sul de Portugal você tem os turistas britânicos, né? E se... ainda não consegue nem segurar a câmera, é muito vento. Então, vamos lá. Se no sul de Portugal você tem os turistas britânicos, se lá em Lisboa você tem a imigração, aqui o tipo de gente que mora aqui é diferente. São os nômades digitais. Aqui seria a capital de nômade digital no Portugal. Porque a galera vem aqui para o surf e pelos preços baixos. Vamos fora um pouquinho dessa cidade, é isso que o vento leva a gente. Caramba, é diferente de todas as cidades que a gente foi até agora, porque ela é em cima de uma colina mesmo. É rocha sobre rocha, olha só. Não tô vendo nenhum surfista não, dizem que aqui é bom para surfar. Pronto, o vento tá melhor aqui. Tô exagerando também, né? Olha só as casinhas aqui, cara, uma vila bem bonitinha, as casas brancas com tom azul. Parece que você tá na Grécia com... Essas calçadas são muito portuguesas. Tem em Portugal inteiro, cara. Esses calçamentos assim de pedra, paralelepípedo, que eles chamam de paralelos aqui. Eu não consegui nem levantar meu drone por causa do vento, mas é uma cidade bem bonitinha, né? De novo a gente só viu galera de fora, só estrangeiro. O centrinho tava lotado, e muita gente trabalhando com o computador, no café, os nômades digitais. E eu tava empolgado pra visitar essa cidade, pra ver se eu moraria ali no futuro também. Eu e ainda tava discutindo sobre isso, porque todo mundo fala que é um bom lugar pra morar. Mas pra falar a verdade, essa cidade aí não é pra mim não. É só bom pra visitar mesmo. Eu nunca vim pra Ericeira, eu sempre tive vontade de vir, porque todo mundo fala daqui que é a capital dos nômades digitais. Eu consigo entender, é tipo um lugarzinho turísticozinho aqui, uma praça central e tal, bonitinho. Eu não morarei aqui, mas é a minha opinião. Mas é pra ver que a galera mora aqui pra tipo, passar temporada e tudo mais.
uma pausa na estrada para falar uma parada muito boa de Portugal. As estradas. Eu já viajei muito em estrada em vários países e, cara, Portugal tem uma das melhores estradas que eu já viajei. Porque as estradas aqui são sempre de 2 faixas, o asfalto é um tapete no país inteiro e tá sempre vazio. Você quase nunca vê caminhão na estrada. Isso é ótimo para você viajar. Porém, isso vem com custo. Os pedágios aqui são muito caros. Você pode viajar igual essa viagem que a gente está fazendo, desde o início de Portugal até o norte, você paga ali mais ou menos uns 50 euros só de pedágio, para percorrer ali uns 700, 800 quilômetros. É bem caro. Porém, é muito bom. Segue a estrada. Bem-vindos ao Porto, que depois de Lisboa é a segunda maior cidade aqui de Portugal, a segunda cidade mais famosa. Não é uma das maiores cidades, porque é uma cidade relativamente até pequena. Ela é da ponte para lá, porque da ponte para cá, aí sim é uma cidade bem grande, se chama Vila Nova de Gaia, que os turistas não vão muito porque não tem tanta atração turística igual no Porto. Mas olha só, cara, é uma cidade muito bonita, tem essa ponte, que foi o mesmo arquiteto que arquitetou a Torre Eiffel, também fez essa ponte aí, e vamos andar e falar um pouquinho mais dessa cidade. Porto é a cidade que a gente escolheu morar aqui em Portugal, por quais motivos? Primeiro, ela não é uma cidade tão grande, então ela tem todas as coisas de uma cidade grande, mas ainda parece com uma cidade pequena. Ela tem um ótimo aeroporto e tudo aqui é muito perto. O shopping, o aeroporto, estação de ônibus, tudo é muito perto e, cara, é uma cidade muito bonita, olha só. Esse aqui é o Rio Douro, que ele passa aqui, ele vai até a Espanha, é um rio muito bonito que tem aqui e é uma cidade que está crescendo muito de turista também. Não dá para ver muito, e essa paisagem aqui é muito bonita também, mas tem muita casa abandonada ali atrás ali também, e atrás daquele prédio branco tem bastante casas que estão abandonadas, que são um problema que tem aqui em Portugal, não só em Portugal, mas na Espanha, na Itália, na Europa inteira, porque essas casas são de pessoas mais velhas, essas pessoas vão morrendo, como a burocracia aqui é muito alta e também às vezes não consegue vender porque está mesmo a casa muito abandonada, elas vão ficando aí e não tem muita coisa a se fazer. Elas ficam tomando conta da paisagem aqui da cidade. Acontece muito das pessoas deixarem Lisboa e irem morar no Porto, porque o Porto tem tudo que tem uma cidade grande, mas não tem um caos de uma cidade grande igual tem Lisboa. E esse aqui é o Jardim do Morro, que é um parque que tem aqui que você consegue ver toda a vista aqui do Porto e também o pôr do sol, meu amigo, daqui é incrível. O pôr do sol aqui no Porto já é muito bom porque ele se põe no mar e aí você vê aqui de cima do Jardim do Morro, fica um negócio muito bonito mesmo. E ó, pessoal, já falando aqui também, que a gente está aqui no Porto, falando de casas abandonadas, da população aqui que é velha também e que eles precisam de população jovem. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, mesmo no caminho, Portugal aprovou aqui a nova lei de nacionalidade, que aumenta, né, o tempo para quem quer tirar a cidadania, que antes era 5 anos, agora é 7 anos. E, cara, vou falar a verdade, que aqui nesse vídeo eu estou falando coisas boas e coisas ruins também aqui de Portugal. E pra gente que é imigrante, pra mim, no caso, cara, é uma notícia bem ruim. É notícia até mesmo que faz a gente repensar no nosso futuro aqui nesse país. Porque imagina, você faz um acordo com alguém, eu vou pro teu país e com 5 anos eu vou conseguir de residência, eu consigo minha cidadania. Aí no meio do caminho, o cara que você fez o acordo fala, não, agora não é 5 anos, agora é 7 anos. Isso é bem frustrante e também é mais um passo aí de como mostra que como Portugal tem fechado muito as portas, cara. Antigamente, quando vi aqui pela primeira vez, em 2018, você podia chegar como turista e você conseguia a sua residência com contrato de trabalho. Aí tiraram isso, aí depois era CPLP, você conseguia, depois tiraram várias paradas, agora aumentaram o nível de residência também, e eles vêm fechando muito as portas. Bom, eu acredito porque eles tinham as portas muito abertas antigamente, e o sistema aqui de imigração, ele não é nada bom, as coisas atrasam muito aqui nesse país também, e por causa disso, porque eles não estão conseguindo conter a tanto de pessoas que vieram para esse país, porque como eu mostrei, é um país, cara, muito legal, porque tem várias paradas, é um país pequeno, é um país super tranquilo, então veio muita gente para cá, eles não conseguiram conter essa galera, e aí eles estão fechando as portas novamente. Mas estou dando minha opinião sincera aqui. A minha experiência aqui com, por exemplo, a AIMA, que é a agência de imigração aqui de Portugal, não é muito boa, mas não só a minha, mas de todo mundo. São coisas que os documentos aqui atrasam pra caramba, é muito difícil comunicar com eles e ninguém te dá uma resposta clara sobre nada. Eu mesmo estou esperando o meu segundo cartão de residência, a renovação de residência já fazem meses e ainda não chegou e nenhuma resposta ainda, não sei porquê. E eu tenho amigos que estão esperando o cartão de residência já faz mais de ano, que é uma coisa inacreditável. Então, novamente, o país, como eu estava mostrando para vocês, é um país incrível,
As pessoas também são muito legais, mas tem essas questões igual tem em todo o país, tem coisas boas e coisas ruins. E é uma coisa que faz a gente repensar, eu e a Ida está repensando também se a gente quer o nosso futuro aqui ou não, mas essa é coisa para outro vídeo. Continua o vídeo. Andando aí no porto, você vê muitas gruas, muitas construções, e essa é uma parada que eu gosto muito daqui de Portugal, né? Eles estão sempre construindo coisas novas. Isso mostra como Portugal está se desenvolvendo. Para falar a verdade, Portugal não é um país bem desenvolvido. Morando aqui, ainda mais esses tempos aqui, a gente consegue ver as fraquezas do país. E ele está também atrás de muitos países da Europa. Mas, como é um país pequeno e ele está recebendo muitos investimentos, inclusive muito dinheiro de fundos de investimento aí da União Europeia, os caras estão construindo muita coisa aqui. Sempre tem alguma novidade grande em Portugal acontecendo. E andando aqui no centro do Porto, ele tem um charme, ele tem uma romance sobre a cidade quando você está andando nas ruas, os prédios antigos. Por exemplo, isso aqui é uma igreja muito conhecida, muito famoso, que é cheio desse azulejo. Eu esqueci o nome dessa igreja, mas tem vários desse tipo de azul, esse azulejo azul e branco, em vários prédios, em várias igrejas. Então, eu não sei como explicar, mas é uma vibe muito diferente de Lisboa. E por ali também, você tem aquele livraria muito famoso que foi usado no filme do Harry Potter. E como a gente pode viajar Portugal todo e não falar de vinho, cara? Vamos falar aqui, a gente tem um amigo aqui que sabe de tudo de vinho, que é nosso amigo Orinaldo. E aí, rapaz? Tudo bem? Meu cara, tudo bem. Ó, esse cara aqui, há quanto tempo de experiência aí de vinho? 30 anos. É pouco. 30 anos bebendo vinho aí, o cara. E o que tem tão de especial aqui em Portugal? Por que os caras são o país do vinho? Olha, eu rodei a Europa durante a minha vida praticamente toda. Por mais de 15 anos fiquei escolhendo vinhos aqui para mandar pro Brasil. Uhum. Mas, cara, a minha paixão sempre foram os vinhos portugueses, você acredita? Por quê? Cara, os vinhos são muito bem elaborados. Naturalmente, os caras fazem isso com uma maestria incrível. Não é de cair o queixo, que eu não quero cair o queixo, que eu quero é beber vinho, entendeu? Então... Essa foi boa. E como é que é de região aqui? Porque vinho tem muito do solo. Por que o solo aqui de Portugal, Alentejo, Douro, os lugares aqui é bom para isso? É bom porque é o seguinte, Portugal é pequena, mas Portugal é o seguinte, ela tem uma diversidade tão grande de vinhos, a cada 30 quilômetros, cara, é tão diferente o solo. Por exemplo, nós temos o Alentejo, que tem mais de 7 tipos de solo. Então você tem nuances de vinhos aqui muito diferentes um do outro, e tudo isso manda. É o solo, às vezes é o xisto, às vezes cara, é tudo, entende? Então, cara, é incrível como Portugal é diferenciado. Cara, o cara fala muito bem. Ó, agora... Pra galera que visita Portugal, me mostra, tipo, porque aqui, ó, o Rinaldo tem uma loja de vinhos aqui, ó. Me mostra 2 vinhos aqui que você... 2 vinhos. Mostra um que é o melhor vinho que você tem aqui e outro que é o melhor de custo-benefício. Olha, custo-benefício. Eu acho que pequena produção é o que manda. Por exemplo, eu tenho aqui um incrível lote 5. Lote 5, pequena produção, vinhedos pré-filoxera. Imagina só vinhas muito antigas, plantado de 1850. Então nós temos aqui um vinho incrível, maravilhoso e muito bem produzido, mas é uma pequena produção. Então isso, às vezes, você vai procurar e às vezes não tem. Então, é isso, né? Às vezes. Agora, por exemplo, eu tenho grandes vinhos, os grandes nomes, por exemplo, como Quinta do Vale Meão, que para mim é um grande representante da cultura portuguesa, né? Uma família super tradicional e que hoje já está em várias gerações aí. Ó, então, aqui, ó, Portugal é o país dos vinhos aqui. Muito obrigado, Orinaldo. Ô, meu cara, ó, eu que agradeço. O Orinaldo também tem um canal no YouTube muito bom, cara. O cara foi em vários vinícolas aí. Fala um pouquinho. Ó, na nossa série Onde Nasce o Vinho. É uma série incrível. Então, olha, assistam porque vale muito a pena. Agora, eu aconselho, tem que abrir um bom vinho para você assistir um episódio. Cara, é muito bom. É muito bom. Então, muito obrigado aí, Orinaldo. Valeu. Cara, obrigado. Sempre um prazer recebê-los. E vamos continuar nossa jornada, rapaz. Eu falei pra vocês aí que a gente ia viajar o país todo. Então, vamos pra Braga. Mais alguns quilômetros pro norte e que legal, né, cara? Um país muito pequeno, só que rapidinho aí você visita tudo. E bem-vindos a Braga, a cidade que fica no norte aqui de Portugal e é a cidade preferida dos brasileiros nesse país. Aqui tem muito brasileiro, cara. E tem um porquê, porque essa cidade aqui é muito tranquila, ela fica relativamente perto de tudo, perto da praia, perto do aeroporto, perto de natureza e ela é muito bonita. Vamos explorar um pouquinho aqui e falar um pouco sobre esse lado de Portugal que atrai muita gente aqui, que é a tranquilidade desse país. Encontramos brasileiros aqui que moram em Braga. Por que vocês gostam daqui? Moram há quanto tempo aqui? Moramos há 8 anos em Braga. E o que faz vocês gostarem daqui? Desde quando chegamos em Braga, não saímos mais daqui. Era como se já tivéssemos vivido aqui antes. O sentimento de estar em casa.
bem acolhidos aqui em Braga. E daqui a gente não sai não, pelo menos não tem pretensão. Ah, boa. E tem muito brasileiro aqui mesmo, igual falam? Muito brasileiro, é difícil você encontrar um português aqui. Cara, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Está em 7º lugar, na verdade, no Índice Global da Paz. Um dia desse a gente estava num dos países mais seguros do mundo, né, que é a Islândia. Porém, é o país mais seguro do mundo, mas venta muito, tá muito no norte, isolado no mapa, faz muito frio. Agora Portugal tem tudo de bom, cara. Tem sol, é calor, tá bem localizado e é muito seguro. Por isso que atrai muitas pessoas aqui. Olha a cidade bonita, eles têm esse formato de, sei lá, rua principal com as flores, as árvores, e mais ainda no sol é uma vibe gostoso, sabe? E não é uma cidade tão grande, mas também dá pra sentir muito o sotaque brasileiro aqui. Então, se você é brasileiro e querem morar em um lugar que tem muito brasileiro aqui, Braga é um lugar em Portugal. Portugal também é muito bom no sentido de não se envolver em guerras. Olha só o local geográfico desse país. O pessoal lá do leste europeu já está preocupado com a Rússia avançando ali na Ucrânia, avançando em outros países mais próximos, o pessoal da Escandinava, mas Portugal está longe demais disso tudo. E também os caras estão muito longe de conflitos, aqui até mesmo dentro do país. A política aqui é muito estável, não tem tipo guerra civil aqui. É um país muito tranquilo também nesses outros quesitos. Ó, é uma cidade bem movimentada até, hein? Ó, o pessoal tocando música na rua aqui também, os comércios aqui bombando aqui também. Cachorro na rua. E é uma cidade que a gente morando aqui no Porto, a gente só ouve coisas boas. O pessoal fala de Braga, é uma cidade que também está crescendo pra caramba. O que eu mais gosto dessa cidade aqui é que tem um parque aqui, cara, que é cheio de planta. Eu não sei quem cuida desse parque aqui, mas cuida muito bem, velho. Porque olha só, parece que tá sempre primavera aqui com várias plantinhas e tal. E é misturado com os postes e tem um castelo ali no meio também. Uma fonte de água medieval. É uma cidade que é bem cuidada, dá pra ver que os caras têm um cuido muito bom. E isso também reflete a tranquilidade. Tipo, você fica mais tranquilo quando você vê planta pra caramba aqui no parque, né? Em vez de pichação e tal. Cara, olha só que cidade bonitinha. Cheia de flores, nas montanhas. Dá pra entender porque a galera gosta de Braga, né? E o melhor, ela fica do lado de um parque nacional muito bonito. E vamos pra lá agora. Gerês. Agora, bem-vindos ao Gerês, um dos meus lugares preferidos aqui em Portugal. Cheio de cachoeiras, cheio de rios e cheio de isso aqui. Inclusive, eu e Elisa já veio para aqui várias vezes e você consegue alugar um caiaque e pegar o caiaque e vai indo, conhecendo as outras praias lá do outro lado. Eu super recomendo de fazer isso aqui. Vamos levar Bozó para conhecer o lago na Gaivota. 20 euros para 1 hora. Vamos, Bozó? Vem, vamos. Vem, deixa eu... Obrigada. Ui, Bozó, vem. Vem cá. Vamos. Peraí, eu levo. Ele tá gostando. Ele não gostava no começo, mas agora ele tá curtindo. Mais ainda no norte de Portugal, tu vai ver essas montanhas, porque no norte eles têm esse mais horizontes de montanha, monte, é bem diversificada. Na verdade, Gerês é o único parque nacional de Portugal. Ele tem uma área gigante aqui no norte que vai até a fronteira com a Espanha. Aqui tem tanta cachoeira no Gerês que tem essa cachoeira aqui que fica na beira da estrada, o pessoal estaciona o carro aqui, ó. E a cachoeira fica ali embaixo, olha só. O pessoal tomando banho ali na pedra. Ela vai descendo, são várias cachoeiras que descem aqui nesse vale. E o legal que eu gosto muito de Portugal, cara. A galera fala que Portugal não é um país muito desenvolvido e tal, mas os caras estão desenvolvendo muito rápido. A gente viu ano passado nessa cachoeira, não tinha essas calçadas aqui, ó. Não tinha essa parada aqui. Os caras também cortaram as árvores aqui pra você ter uma vista maior da cachoeira. E a gente vê muito esse desenvolvimento também na cidade, vocês viram aí, né? Então não é um país ainda no nível dos outros países aqui da Europa. Daqui a alguns anos, cara, tá se desenvolvendo muito rápido, na verdade, esse país. E, tipo, por exemplo, se for, não é uma comparação justa, mas no Brasil, essas cachoeiras, assim, esses lugares, nunca tem melhoria nenhuma. Aqui a gente já viu, tipo, ó, os caras fizeram aqui, estão fazendo muro de pedra ali também. Vão fazendo as paradas pra melhorar o lugar, velho. Muito legal. Ó, muita trilha, muito pinheiro. Não sei o que acontece, mas tem muito pinheiro aqui nessa parte aqui do norte do país também.
Lá no terreno também tem muito pinheiro. E uma coisa que acontece muito em Portugal são dois climas. No inverno você tem muita chuva e frio, né? Aqui no norte. E no verão tem muita queimada, cara. E porque as pessoas não limpam muito as terras e tal. E acaba que tem muito fogo. Tem até um aplicativo aqui chamado fogos.pt. E ele mostra nesse mês que a gente tá, que nem é o mês mais quente. A gente tá longe ainda do mês mais quente. E olha o tanto de fogo. Esse de vermelho é tudo fogo acontecendo nesse exato momento. E aqui os cinzas são já que foram já solucionados. Aí fala quantos operacionais tem, quantas viaturas. Tem muito fogo no verão aqui em Portugal. Isso aqui é uma coisa que também a gente não gosta desse país, porque a gente tem terreno aqui também, a gente fica preocupado, né? O grupo já tá saindo já. Essa cachoeira aqui é melhor no meio-dia, que o sol bate. Quando é muito cedo, o sol tá escondido ali. Quando é muito tarde, se esconde ali. O melhor hora é meio-dia, que o sol bate na pedra, fica quente, aí a água é gelada, né? Porque toda a água aqui em Portugal é gelada. Aí você toma um banho na cachoeira. E ali vai ter mais cachoeira também, vai até o final ali. E agora vamos para a minha parte favorita de natureza aqui em Portugal, o Rio Douro. E deixamos o melhor para o final, cara. Agora estamos aqui no Rio Douro. Olha só que rio muito bonito que ele passa no norte de Portugal, cortando Portugal inteiro no norte. Vai até a Espanha, são quase 900 quilômetros de rio. Ele é um rio gigante, cara, não é qualquer riozinho não, ó. Olha só onde que tá a outra ponta. E aqui você vê umas casas estupidamente bonitas. É a região muito montanhosa ao em volta do rio. Então você tem um rio muito bonito, com regiões muito montanhosas e também muitas vinícolas. É um lugar que, para mim, esse aqui é o melhor, porque o lugar mais bonito de Portugal é qualquer lugar que está à beira desse Rio Douro aqui. É muito bonito aqui. Essa região é muito famosa pelos vinhos. Eu agora morando em Portugal, né, tô entendendo um pouco mais sobre vinho. E cara, os vinhos daqui são extremamente bons. E olha só o visual desse lugar, né? Você tem essa região montanhosa acompanhando todo o rio, cheio de vinícolas e casas muito bonitas, algumas novas, outras antigas. Cara, uma região que pra mim, como eu falei, é a mais bonita de natureza aqui de Portugal. Caraca, olha só essa cachoeira. Sempre ao redor desse Rio Douro tem várias paradas, porque ele começa lá no porto. Lá no porto mesmo tem várias paradas bonitas que você consegue parar e ver. E aqui, que é mais afastado do porto, a gente tá, sei lá, meia hora do porto, tem cachoeira. Olha só, parece que eu tô no Goiás, velho, lá no Brasil. Tem uma trilha também, você tem trilha, tem cachoeira, tranquilo e vazio. O legal é que nesse vídeo aqui a gente fez ele todo em dias completos. Foram mais ou menos 4 a 5 dias completos para fazer esse vídeo. Ou seja, olha o tanto que muda esse país, cara. Lá no Algarve, com aquelas praias que tem até escada rolante. Depois aquela maior praia de Portugal. O Alentejo com aquelas árvores lá. Em Ericeira, que tava aquele vento também. Lisboa, com aquela, cara, aquela paisagem incrível que a gente andou com o carro. Naquela estrada extremamente bonita. No Porto. E depois aqui, ó, uma região mais montanhosa, Rio Douro, com cachoeira. Gerês também, tudo. A gente fez o quê? Em 4, 5 dias, né? Ai, aí o bicho vai cagar bem aqui. Não tem um negócio aí pra cagar? Já tem o dia todo pra cagar no terreno. Ó, dá pra tomar banho aqui, ó. Tá frio, mas não tanto. Será que eu vou? Eita! Vamos ver. Vambora! Não tá tão frio não. Agora sim, vambora! Já tá bom já, né? Olha o bundão dele! Vai sentir vivo na cachoeira! Tu ama cachoeira? É verdade, né? Vai, só pula! 1, 2, 3 e... Vai! 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 Agora sim então! Vambora! Portugal! E isso aí foi Portugal, rapaz! Esse foi nosso vídeo visitando todo esse país. Fizemos ele em 4 dias completos. Olha só como esse país é tão pequeno, você consegue visitar tudo isso em apenas 4 dias. E lembrando novamente que nós usamos o nosso cartão da Revolut, não só na nossa viagem em Portugal, mas no nosso dia a dia. É a única conta multimoedas que eu uso.
Depois de viajar o mundo todo aí, depois de testar várias contas, cara, Revolut é pra mim a melhor de todas. Então baixe a Revolut e aproveita a promoção que eles estão fazendo aí, que estão sempre dando um benefício para você abrir uma conta nova. E também você vai ajudar muito esse canal pra gente continuar explorando outros países, fazer tour completões igual esse aqui. Até mais, até o próximo vídeo!